Nós também tivemos nosso muscle car, e o primeiro deles foi o Dodge Dart, em 1969. É sobre esse carro e essa marca maravilhosa que vamos falar aqui no nosso vídeo de hoje. A história da Chrysler no Brasil começa nos idos de 1967, quando Victor G. Pike assumiu o posto de diretoria do engenheiro francês Jean-Jacques Pasteur. Logo depois das novas estruturações do setor de funcionários, Pike, um experiente na fábrica da Chrysler americana, decidiu parar a produção dos Simca e colocar o primeiro Dodge brasileiro no investimento total de 55 milhões de dólares. Nascia assim o primeiro Dart nacional. O novo carro era lançado na versão de 4 portas e iria concorrer com os chamados automóveis de representação, como o Itamaraty e o Galaxy, da Ford Willys, e o Opala da GM. Inicialmente a Chrysler decidiu colocar no mercado apenas a versão standard, com um acabamento mais simples, oferecendo alguns equipamentos opcionais, caso do teto de vinil e da pintura metálica. O motor era o mesmo dos caminhões D700, um 318 V8 de 5.212 cm3, que rendia 198 cavalos a 4.400 RPM. Mesmo alimentado por um carburador duplo DFV, a velocidade superava a barreira dos 180 km por hora, fazendo do Dart um veículo super veloz. As primeiras séries eram ofertadas em 6 cores: amarelo carajá, azul profundo, azul abaeté, verde imperial, branco polar e preto formal. No primeiro ano de lançamento, em 1969, foram fabricados 3.366 unidades. Em 1970, a direção sob o comando de Joseph O'Neil alcançou a meta de produção de 60 carros por dia. Tal fato levou o Dart a ganhar o título de carro do ano. De fato, enquanto um Dodge era oferecido na época por 26 mil, um Galaxy Standard, seu maior concorrente, saía da loja por quase 28 mil. Opcionalmente, o Dart podia contar com freios a disco ventilado nas rodas dianteiras, sempre com a opção das 4 portas. Porém, no ano seguinte, a versão 2 portas chegava ao mercado nacional, com as opções de acabamento básico e luxo. Em 1972, novas mudanças deixaram a Dodge mais atual, porém sem perder o estilo clássico. Entre as mudanças estavam novo friso cromado horizontal, lentes dos piscas, lanternas traseiras, painel revestido com plástico imitando jacarandá, instrumentos redesenhados, entre outros. Além das mudanças, a versão SE, Gran Sedan e Gran Coupe. Logo depois do lançamento da versão Coupe, a Chrysler apresentava o Charge RT, versão esportiva com 215 cavalos. E o carro não parou de melhorar. Somente a partir daquele ano teria direção hidráulica, ar-condicionado e até câmbio automático, torque flight de 3 marchas como itens opcionais. O carro foi reestilizado em 73, quando veio a crise do petróleo. A exuberância dos carros com motor V8 que circulavam cantando pneus pelas ruas da cidade ficaria cada vez mais rara. No mesmo ano que a Ford colocaria o Maverick no mercado, o novo produto já nasceria ofuscado com uma crise. O Dart ganhou até um econômetro no painel para medir o consumo de combustível. A Chrysler tentava reagir e chegou a testar modelos de 6 e 4 cilindros e o motor do Valiant argentino, com 6 cilindros em linha como no Opala. Tudo para evitar a morte prematura dos modelos produzidos com V8. A tabela de carros usados mostrava que os motores grandes perdiam espaço e chegavam a valer até 30% menos que carros compactos como Fusca e Corcel, fabricados no mesmo ano. A revista 4 Rodas testou o modelo SE e o Gran Coupe de 74 e definiu o primeiro como extremamente barato em relação ao desempenho. O Opala 4100 e Maverick V8, mesmo nas versões mais simples, custam quase o mesmo que o SE. Mecanicamente, os dois carros são bastante bons e já demonstraram resistência inegável, mas o SE tem ainda problemas de acabamento, má vedação e barulhos na carroceria. Já o Gran Coupe mostrou-se muito agradável de dirigir. Seu principal defeito, os freios que bloqueavam as rodas traseiras nas freadas em alta velocidade. Dizia assim a revista. Na linha 74, o Charger trazia novas faixas laterais, rodas esportivas
e as inéditas transmissões automáticas com alavanca no assoalho, dotada de bloqueio do conversor de torque na terceira e última marcha. Com esse recurso, a caixa operava como um manual em terceira, eliminando o deslizamento do conversor e as perdas de energia resultantes. Importante novidade mecânica da linha 75 era a ignição eletrônica, que eliminava o platinado e o condensador, a fim de manter o sistema regulado por mais tempo e preservar o desempenho. A caixa automática tornava-se opcional aos vários modelos e o Charger recebia retoques estéticos, faixas laterais, lanternas traseiras, painel de instrumentos. No Dart Coupé havia nova grade e painel e retornava a oferta do sedã de luxo. O Gran Coupé e o Gran Sedã recebiam a frente do Charger, com faróis duplos atrás da grade, e o modelo 4 portas podia ter o banco em cor bege. A linha estava mais enxuta para 76. Saíam da linha o Dart SE, o Gran Coupé e o Charger LS. O RT agora contava com bancos mais altos e novo volante, e faixas laterais. Para conquistar a confiança do público para a transmissão automática, a fábrica ampliava a garantia da caixa para 2 anos ou 50 mil quilômetros, a maior de um componente de automóveis na época. No ano modelo seguinte, a taxa de compressão do esportivo era reduzida, tornando-se as mesmas dos demais modelos, para poder usar a gasolina comum, a amarela, mais barato e fácil de encontrar que a azul. A revista 4 rodas comparava o Dart Gran Sedã, Alfa Romeo 2300, Chevrolet Commodore 4100 e os Ford Maverick Sedã e Galaxy 500. O Dart foi o segundo mais rápido de 0 a 100, em velocidade máxima atrás do Maverick, e perdeu em consumo para o Alfa, o mais econômico, e o Commodore. A revista destacou o bom acerto dinâmico, um agradável equilíbrio entre a rigidez da suspensão e a maciez geral do carro, dizia a revista. O Charger RT perdia um pouco da sua esportividade para 1978, pois não contava mais com as falsas entradas de ar no capô, o revestimento de vinil do teto vinha limitado à seção traseira e havia novas faixas laterais. Os pneus radiais vinham de série, boa medida, e o carburador recalibrado visava a economia. Saía de produção o Gran Sedã, restando somente o Dart de luxo e o Charger RT. A maior remodelação dos Dodges nacionais vinha na linha 79. O Dart exibia nova frente, como no modelo norte-americano de 74, com a grade pouco mais alta na região dos faróis, um bico no centro, para-choque mais robusto e, na traseira, lanternas em linha horizontal. Com bancos individuais reclináveis, opcionais, a alavanca da caixa manual de 4 marchas passava a vir no assoalho. O Coupé Magnum e o Sedã 4 portas Le Baron ampliavam a oferta como topos de linha, mais caros que o Charger RT. Tiveram seu lugar no mercado, devido à demanda criada pela proibição das importações de automóveis em 1976. A carroceria era a mesma do Dart, mas com novas seções dianteira e traseira, feitas em plástico com fibra de vidro, recurso que permitia modificações de estilo a custo baixo. Ambos exibiam 4 faróis, paralamas traseiros com sutis rabos de peixe, calotas cromadas, de desenho clássico e interior luxuoso. Os bancos do Le Baron, bem acolchoados, pareciam poltronas, e o rádio toca-fitas tinha antena elétrica. O Magnum lembrava um Targa, com a solução da capota, em que uma moldura na cor da carroceria ligava as colunas centrais de cada lado, e vinha com pneus radiais de série. Ele podia ter caixa manual de 4 marchas, ou automática de 3, com alavanca no assoalho, enquanto o Le Baron oferecia manual e automática de 3 marchas, sempre na coluna de direção. Além da transmissão, o único opcional para esses modelos era o ar-condicionado. Todos os demais vinham de série. A revista Autosport elogiou a comodidade do Le Baron. Acabamento perfeito, surpreendente maciez ao rodar, elevado nível de silêncio e conforto interno. Estes são os pontos mais que se destacam no Le Baron. O novo sedã da Chrysler começa a convencer quando se verifica o cuidado que foi dispensado ao seu interior, com bancos muito mais confortáveis, estofamento em veludo acrílico com desenho de bom gosto, painéis laterais
combinados e o capricho em todos os detalhes. No teste da 4 rodas, o Dart Sedan foi elogiado pelo acabamento muito bom, a aparência sóbria e imponente, um funcionamento suave e silencioso. A estabilidade é satisfatória, embora a suspensão recalibrada tenha tornado o Dart mais macio e, entre os carros de alto luxo, é o de menor preço. Com transmissão automática, o carro registrou a máxima de 159,3 km/h e acelerou de 0 a 100 em 18,6 segundos, com consumo médio de 6,9 km por litro. O Charger RT, no entanto, abandonava o antigo apelo esportivo e tornava-se mais um carro de luxo, com frente e traseira similares à do Magnum e pintura em 2 tons. Passava a ser oferecido com rodas de alumínio, as primeiras de fábrica no Brasil, mas os pneus radiais voltavam a ser opcionais, um retrocesso inaceitável. Não havia mais os prolongamentos de colunas traseiros, embora ganhasse persianas no vidro lateral posterior. Vítima da crise do petróleo e do desinteresse pelos carros grandes, a Chrysler era comprada em 1979 pela Volkswagen, que passava a produzir seus caminhões nas instalações da empresa norte-americana. A produção dos automóveis era mantida, mas não por muito tempo. A razão social da fábrica desaparecia no ano seguinte. Com os consumidores temerosos pelo preço da gasolina, agravado pela segunda crise do petróleo de 79, e os rumores em torno do fim da linha Dodge, as vendas não se sustentavam. O Charger RT despedia-se em 1980 e, no ano seguinte, a linha Dart e o Polara. Os modelos com motor V8 alcançaram cerca de 92.500 unidades produzidas. Apenas seus motores continuaram nos caminhões Volkswagen. Na década de 90, renovado e com injeção eletrônica, o tradicional 318 voltaria às nossas ruas no Jeep Grand Cherokee e mais tarde na picape Dodge Dakota montada no Paraná. Agradecemos a todos os gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Só lembramos que não esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito, se inscreva!